Oi gente, boa tarde. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Este vídeo para o quadro Direito ao Alcance de Todos, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês, vou dar para vocês uma diquinha, algumas orientações na verdade, bastante importantes, que é para quem precisa passar por uma perícia médica no INSS e precisa passar nessa perícia. Está cada dia mais difícil de passar por essa perícia e não é só para quem às vezes até está em condição laboral, que passa pela perícia e não tem seu pedido deferido, né? Às vezes a pessoa não tem condição de trabalho e infelizmente não consegue passar por essa perícia, né? Então a gente vai dar algumas dicas aqui que com certeza vai facilitar esse processo aí. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é agendar, tá, a sua perícia pelo 135, é o telefone 135, que é um canal de contato direto com o INSS. Na hora que você liga lá, você precisa estar em mãos com seus documentos pessoais, o CPF, tá, identidade e um comprovante de endereço. Além disso, você precisa também de ter o número do seu PIS, que geralmente está na carteira de trabalho, ou o número do NIS, que é o número de inscrição social, ou do NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. Você de posse com esses documentos, você vai ligar no 135 e eles vão agendar para você num local, numa agência mais próxima, tá, da sua residência, tá, um dia certo e um horário certo para você ir passar pelo médico perito para ele avaliar a sua situação, tá? Bom, fez isso. Você precisa de ter em mãos, quando você vai no INSS, primeiro, você precisa chegar com no mínimo 15 minutos de antecedência, né? Não pode chegar atrasado em hipótese nenhuma. Então, no mínimo com 15 minutos de antecedência, tá? Precisa de ter de posse, de estar nas suas mãos, os seus documentos pessoais lá, tá? Além de você estar com os originais, você precisa ter cópia de tudo que você está levando, tá certo? Porque, na verdade, você não vai deixar lá documento original, nem exames, nem comprovantes nenhum, nem documentos pessoais, tem que ser cópia. Então, tudo que você for levar, você leva uma pastinha com os documentos originais e uma pastinha com as cópias, tá? Então, você agendou, chegou antes do horário, tá? Aí você vai se preocupar, então, com juntar os seus documentos, tá certo? Comprobatórios da situação laboral, da situação de incapacidade. Então, o que é isso? Você vai juntar atestado médico, o histórico ou laudo médico que comprova a sua incapacidade, né? Você vai juntar receitas de medicamentos que você toma, você vai juntar mais o que? Exames, tá? Muitos exames, e você precisa, preste atenção, isso é muito importante, você precisa disso em 2 tempos. Como assim, né? Disso em 2 tempos. Você precisa, no momento em que você adoeceu, né? Vamos supor, essa doença surgiu há 2 anos atrás. Então, você precisa dos documentos de 2 anos atrás, dos exames, atestados, laudos de 2 anos atrás, e você precisa deles atualizados, que é para mostrar que você ainda está em situação de incapacidade, tá? Não adianta você chegar com exame, laudo desatualizado no INSS, que não vai adiantar. O perito do INSS, ele não te examina para ver batimento cardíaco, ele não põe a mão em você, ele vai olhar os comprovantes, os exames, o laudo, o histórico médico, o prontuário médico, essas coisas que você tem. É isso que ele vai olhar, é isso que ele vai avaliar. Ele vai te ouvir, né? Mas não adianta você levar, você chegar lá e achar, não, ele vai me olhar, ele vai ver que meu coração tem um probleminha assim. Não acontece isso, gente, não acontece. Então, não preciso ir contando com isso, que isso não acontece. Outra coisa, não adianta você ir pro INSS passar com o perito achando que ele vai te ouvir, sabe? Ele pode até, dependendo do profissional, te questionar em algumas situações, te perguntar algumas coisas, mas geralmente ele não vai ficar trocando figurinhas com você, né? A conversa ela é bem limitada, ela é bem rápida, bem concisa, bem resumidinha. Então, não adianta você falar, não, eu não estou levando isso, mas na hora que chegar lá, eu vou conversar com ele. Outra dica importante é que você tem que levar os laudos de um especialista. O seu problema, eu tenho uma tendinite, eu tenho uma bursite, eu tenho uma
uma artrose que me impede de trabalhar. Você precisa de levar o laudo, o histórico de um especialista na área da sua doença. Por exemplo, não adianta você chegar lá com um laudo de um gastroenterologista, né? Achando que aquele laudo lá vai ser avaliado. Tá lá, o cara, ué, mas o cara trata de estômago, como é que ele vai dar um laudo falando que você é incapaz para o trabalho de uma especialidade que não é a dele? Então, você tem que procurar um médico especialista, de preferência que seja um médico que já está te tratando. Não adianta você também ir no médico, a primeira vez que eu fui no médico foi para ele fazer um laudo, ele não conhece o seu histórico, e dificilmente ele vai fazer um laudo definitivo, um laudo contundente, tá? De uma situação que ele desconhece, né? Então, na verdade, precisa ser um médico que te acompanha. Tá? E médico de PSF, de Programa de Saúde da Família, esses médicos que acompanham os clínicos também não é interessante, porque não é a especialidade deles, eles tratam no geral. Mas a doença incapacitante, ela precisa de ser tratada por um especialista. Por exemplo, o cidadão é um cardiopata, ele tem problema do coração. Então precisa de ser um cardiologista para poder estar ajudando ele, para poder estar tratando ele. O problema dele é que ele tem convulsão, né? Tem uma epilepsia. Então precisa de ser um neurologista, né? Não adianta ele ir num dermatologista e pegar um laudo de um dermatologista, que isso aí não é visto com bons olhos pelos peritos, entendeu? Então precisa de ser laudos completos, explicando toda a história da doença e no final falando assim, atesto a incapacidade temporária ou definitiva, se for o caso, tá? Do cidadão supracitado, do paciente, do referido paciente, entendeu? Então ele tem que atestar, o médico, a sua incapacidade para o trabalho, tá certo? Porque muitas vezes a pessoa não passa em perícia por atestados feitos de forma muito subjetiva, tipo muito por cima. Então, aí chega lá, precisa de você levar o prontuário você consegue no hospital onde você se trata, né? Esse prontuário é um direito de todo cidadão, então você vai chegar lá, vai procurar a administração do hospital e vai falar, eu preciso de uma cópia do meu prontuário, eles vão te dar, porque lá vai mostrar quantas vezes que você procurou o hospital, por que motivo, né? Então tem toda a história da sua doença lá. Os medicamentos que você toma, porque muitas vezes não é só a doença que incapacita o paciente ou o cidadão para o trabalho. Muitas vezes os medicamentos que ele toma também incapacitam ele. Por exemplo, o cara está tomando lá um medicamento que dá um sono profundo, que tira a atenção dele, que ele não consegue dirigir. Ele é motorista. E como que ele vai dirigir se ele está tomando aquele medicamento? Então, às vezes, nem é a doença, mas o medicamento. Então, essas receitas dos medicamentos, elas são muito importantes, entende? Então você vai levar o que você compra de medicamento, as receitas, até os recibinhos da farmácia, você vai levar tudo, tá? Então, prontuário, exames atualizados, tá? O histórico médico ou laudo médico, o atestado, tá? E se for acidente de trabalho, tem que levar também a CAT. O que é CAT? É a comunicação de acidente de trabalho, tá? Mostrando que uma doença ocorreu ou em local de trabalho ou em razão do trabalho. Tá certo? Então isso aí também tem que levar. E o atestado do médico que você foi, que te afastou por mais de 15 dias do seu trabalho, tá bom? Então isso aí é importante você levar. Chegou lá, gente, não fica contando história da sua vida pro perito. Isso aí só te prejudica, tá bom? Então seja conciso, responde o que ele te perguntar, tá? E isso aí vai te ajudar muito. Outra coisa caso você tenha o seu pedido negado, você pode entrar de novo. Só que é assim, você pode entrar 1, 2, 5, 10, 1000 vezes, quantas vezes você quiser. Só que o perito, ele tem de posse dele o histórico de todas as vezes que você foi pedir perícia médica. E cada vez, quanto mais você vai e quanto mais vezes você busca, tá? Pior vai ficando, mais difícil vai ficando, né? Infelizmente. Mas eu posso entrar na justiça? Pode. Se você tem o seu pedido negado, você pode entrar na justiça. Mas é importante também que você não volte para o trabalho se você não estiver apto para o trabalho. Porque muitas vezes eles vão puxar lá um histórico no INSS e vão ver se você recebeu o salário, tem a contribuição, e se você trabalhou, o INSS entende que você tem condição de trabalho. Mas eu estava sentindo mal, eu estava
não estava dando conta, não interessa. Se você estava trabalhando é porque você está apto para o trabalho. Então, não volte para o trabalho se você não estiver apto, se não estiver bom, 100% bom, tá certo? Então, são dicas simples, gente, mas que ajudam muito na hora de você buscar esse benefício. A gente vai vir, se você gostar desse quadro, se você gostar desse vídeo, você deixa o seu gostei, tá? Deixa o seu like, compartilha com os amigos, se você não é inscrito, inscreve, ativa o sininho. E caso você queira saber mais sobre perícia médica, você pode deixar nos comentários, tá bom? Perguntando. O que eu não souber, eu vou me informar e te respondo, tá certo? E vou fazer os vídeos conforme a necessidade de todos os inscritos ou de todas as pessoas que estão aqui querendo saber o direito de uma forma mais simples, tá bom assim? Então tá bom. Muito obrigada por vocês terem acompanhado esse vídeo. Agradeço muito, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.